Queridos, por favor, leiam comigo o texto que está escrito na Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A partir do verso 19. Esse é um discurso de Paulo, o apóstolo Paulo, preso por pregar o evangelho. Agora ele discursa diante de um rei, seguramente rei de uma província, não o imperador romano, não o César, mas de um rei chamado Agripa, Herodes Agripa II. Herodes Agripa II pede para ouvir Paulo, enquanto ele é preso por Félix, ele é mantido em prisão por Festo, e está aguardando, porque faz uso de uma prerrogativa romana, para se defender e pregar em Roma diante do imperador. Ele, como cidadão romano, faz valer essa prerrogativa, podendo ser solto, podendo estar em liberdade, prefere ser mantido preso, e mesmo Festo não encontrando qualquer motivo para acusação contra ele, mesmo a guarda romana e seus magistrados não encontrando qualquer acusação que pudesse levar ele ao cabo que pediam seus acusadores, seja a morte, seja a mantença em prisão, Paulo diz: não, eu prefiro continuar preso. Como cidadão romano, tenho o direito de ir para o imperador. Festo, sem entender por que aquele homem prefere manter-se preso, e a razão pela qual ele prefere manter-se preso é porque Deus havia colocado no coração dele de que ele haveria de testemunhar do evangelho de Jesus Cristo em Roma, diante da família real, diante do imperador. Então ele se mantém naquele propósito de dizer: eu quero ir para Roma, mesmo que seja preso. Então as autoridades querem libertá-lo, ele diz: eu não quero ser liberto, eu quero ficar preso e quero ir para Roma, quero ir para a capital, porque Deus falou comigo que falarei diretamente à coroa, falarei à família real, falarei à casa de César e irei testemunhar do evangelho de Jesus Cristo em Roma. Então, aparece de visita na cidade o rei chamado Agripa, um rei de uma província, junto com sua irmã Berenice. E, ouvindo falar sobre quem era Paulo, ouvindo falar sobre as motivações que o mantinham na cadeia, Agripa diz: eu quero ouvir esse tal de Paulo. Está aqui Paulo fazendo discurso em sua defesa, explicando que não subverteu a lei judaica, explicando que não comete qualquer crime, explicando que não violou as autoridades, que não afronta a César, explicando que apenas está pregando a Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado, explicando que tem uma visão celestial. E com base nessa visão, ele entende que a mensagem que ele está pregando é suficiente, é capaz e cabal para salvar vidas, para transformar o coração de todos aqueles que ouvissem. E agora ele tem a oportunidade de fazer esse discurso diante desse rei Herodes Agripa II. Acompanhe comigo a partir do verso 19 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo aqui estou, dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e também para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras estão levando à loucura. Respondendo Paulo: eu não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Aliás, o rei está familiarizado com essas coisas, e eu lhe posso falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que crês. Então Agripa disse a Paulo: Paulo, por pouco você não me convence a tornar-me cristão. Meus queridos, minhas queridas, meus amados e minhas amadas, meus amigos e minhas amigas, deixe-me lhes contar um grande susto que passei no último final de semana. Hoje faz 8 dias que eu tive
a inadvertida decisão de voltar à academia para fazer musculação. Não que eu estivesse parado. Há um ano eu tomei a decisão de mudar os meus exercícios. Por falta de tempo, falta absoluta de tempo hábil para fazer 1 hora de treino por dia, mudei para a calistenia, que são exercícios com o peso do próprio corpo para apenas me manter em forma. E então, depois de 1 ano, decidi dar um susto no meu corpo e dizer, vou surpreendê-lo. Quero voltar à hipertrofia. E lá fui eu voltar aos pesos que eu fazia 1 ano atrás, quando estava ativo na musculação, na academia. Peguei os pesos e, como já era de se esperar, não aguentei pegar os mesmos pesos que eu pegava antigamente, mas insisti neles. Se não dá para completar a série, vou até a falha. E eu falhei muitas vezes. Falhei muitas vezes, porém insisti até o fim e completei a série. Quase que acabo a carreira sem guardar a fé. O resultado chegou a partir do dia seguinte. Na quinta-feira, esse braço esquerdo já tinha os seus movimentos reduzidos e ainda está assim, eu não consigo esticar ainda hoje. Já estava bastante comprometido, muita dor. Mas, como bom macho alfa que sou, disse, isso é besteira. Estou apenas no processo de microlesões para hipertrofia. É natural, vou ficar grandão. Dito e feito, o resultado veio rápido, fiquei grandão. Na sexta-feira, o meu braço já estava bem inchado. No sábado, além do inchaço, eu já não conseguia dormir. E meu braço mudou de temperatura, inclusive, estava quente. E minha esposa, sábia que é, disse, amor, acho que você precisa procurar um médico. E aquilo foi me incomodando, porque sábado, véspera de domingo, não sei se você sabe disso. E domingo foi dia das crianças. E eu, com 2 filhos, tinha muitos afazeres programados para o dia das crianças. E eu pensando, puxa, aí na emergência, eu vou perder pelo menos umas 6 horas lá, até sair exame, até o médico atender, e não sei, deve estar cheio e tal. E a gente vai domingo de manhã, não vai. Eu peguei, olha, eu vou agora de noite mesmo, sábado de noite. O quadro não está bom, eu estou achando que distendi o músculo, estou achando que rompi um tendão, alguma coisa nesse nível. Então, vou lá agora, devo voltar umas 2, 3 horas da manhã, durmo, domingo de manhã a gente vai para a igreja e curte o dia das crianças com eles. Dá tempo tranquilo. Pensei. Quando chego lá no médico, ele examina meu braço, faz o exame clínico, vê que não tem qualquer tipo de rotura, não tem problema no osso e não tem um problema grave no músculo. Ele disse, mas eu preciso fazer um exame de sangue em você, para te liberar. Pensei. Faço o exame de sangue, demora algum tempo. E daqui a pouco o meu nome é chamado numa sala, onde já não sou atendido por um médico, mas por 3. Ele diz, olha, o exercício físico, quando ele é feito com cargas muito altas, ele libera uma proteína chamada mioglobina, e ela é medida por um índice chamado CPK, que avalia o quanto essa proteína tem no seu corpo, só que ela, em altos níveis, ela é tóxica para os rins e pode comprometer o funcionamento do seu rim. E eu vou dizer para o senhor que o índice aceitável do CPK é de 170. E o resultado do seu exame acabou de chegar em 71.000. Então, querido, se você demorasse mais algumas horas de vir aqui, provavelmente a essa altura a gente estava fazendo hemodiálise em você. Porque por muito pouco o seu rim não para. Por muito pouco você não sofre uma insuficiência renal e, inclusive, uma arritmia cardíaca. E você falando assim parece sério, né? Deu um pouquinho elevado, né, doutor? É, um pouquinho elevado e você não sai daqui. Eu peguei, não, o senhor não entendeu. Amanhã é dia das crianças. E ele disse, quem não entendeu foi o senhor. A criança hoje é o senhor. Você fica internado. E fui direto para a bomba de infusão de soro para desenvolver um processo de hidratação tentando fazer baixar esse CPK. Em tese, eu estava bem. E era só um problema externo no músculo. E aí naquela hora, sem que eu soubesse, o médico falou assim, ainda bem que você veio. Porque quase você tem coisa pior. Eu queria falar rapidamente com você hoje
sobre o poder de um quase. O que é um quase? Paulo está falando com um homem interessado em ouvi-lo. Um homem que pede para ouvi-lo. Agripa, um rei, um homem de autoridade. Paulo diz, olha rei, fique tranquilo, eu falo com gente simples, falo com gente importante, falo com gente de autoridade, falo com gente que não manda nem na própria casa, que não tem nem a chave do próprio banheiro. Eu falo com todo mundo e a todos eu tenho anunciado o poder do reino de Deus, tenho anunciado o amor de Jesus Cristo e o quanto Ele tem feito por todos aqueles que o acolhem, o aceitam e o recebem. E digo a todos os homens que é necessário, desde o rei até o mais simples de todos os homens, que se arrependam dos seus pecados e que se voltem e larguem os seus maus caminhos, voltem para Deus. Tenho anunciado a todos, e aquele rei está ávido, está escutando a palavra dele, está interessado nele. E Paulo conhece um pouco de familiaridade com aquele rei, a ponto de dizer, você conhece os profetas. Eu não estou falando de algo que você não saiba do que é. Você sabe, o que eu estou querendo agora é dar um significado a isso, e dizer que aquelas profecias que você já conhece, a bem da verdade, falavam de Jesus Cristo, esse que morreu e que ressuscitou. Você conhece os profetas, não conhece? Você crê neles, rei Agripa? E o rei, tem uma hora que ele quer dar uma de Durão e fala assim, olha Paulo, devo confessar, quase você me convence. Olha, que pregação maravilhosa. Paulo, essa pregação que você contou agora, eu nunca tinha ouvido uma coisa igual. Eu fiquei encantado com sua pregação. Olha, por muito pouco, eu não virei cristão, confesso a você. Por muito pouco, eu sou um quase cristão. Olha, porque a sua pregação tocou, me comoveu. Porque o que você falou nessa noite, Paulo, realmente eu não tinha ouvido outras pessoas falarem dessa forma. Dessa vez foi quase, hein? E o que é quase? Imagina que você chega num período do seu casamento que sente a necessidade de aumentar a prole, de aumentar a família. E a sua esposa faz aquele jantar especial. Depois de anos tentando a fertilização, depois de anos tentando e fazendo aquela programação, para conseguir, e ela vem com a grande notícia, faz um jantar especial, pega o sapatinho de bebê, e diz, amor, tem uma notícia. E você, não, ela estou quase grávida. Imagina que você chega no aeroporto para aquele voo de um compromisso inadiável, do outro lado do mundo, de uma oportunidade que vai mudar a sua vida, que você precisa chegar no horário. Mas aí você chega, e quando você dá o pé no saguão, você vê a aeronave decolando. Você quase pegou. Que efeito isso faz na sua vida? O torneio mais importante de futebol da América do Sul chama Taça Libertadores da América. Em 1993, apenas o campeão brasileiro classificava para a Taça Libertadores da América. Só o melhor, só o primeiro. O Vitória da Bahia chegou em segundo. Quase chega. Depois as vagas aumentaram. Em 99, os 2 melhores classificavam para a Taça Libertadores da América. Vitória da Bahia foi o terceiro. As vagas aumentaram. Em 2013, os 4 melhores classificavam para a Taça Libertadores da América. Vocês não seriam capazes de acertar a posição do Vitória. Ou seriam? Sim, chegou em quinto. Sabe o que é o time do quase? O que eu quero dizer para vocês é que quase é a mesma coisa que nada. Quase grávida é igual a não grávida. Quase classificado é igual a não classificado. Quase cheguei no voo é igual a perdi o voo. E eu quero dizer para você que esse homem, o rei Agripa, um homem quase cristão, um quase salvo, só que no mundo do cristianismo, no mundo espiritual, assim como no mundo físico, quase
é sinônimo de não. Quase salvo é sinônimo de irremediavelmente condenado. Eu estou falando de um homem que se apaixonou por uma pregação, que se encantou por um discurso, que conhece os profetas, tem conhecimento das escrituras, que tem vocação, que tem verve religiosa. É um homem que pede para ouvir, é um homem que faz questão e atentamente fita os olhos na talvez mais eloquente pregação já elaborada pelo apóstolo São Paulo, que de forma tão apaixonada defende seu discurso, conta sua história, conta a partir do seu testemunho. O texto que nós não lemos na Bíblia fala da conversão do apóstolo Paulo, de quando ele ouve uma voz diante de uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia e que gritava diante dos seus ouvidos dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não consegue lutar contra aquilo que agora está te prendendo a essa mensagem, a esse amor que lhe tocou de forma irremediável e que você já não pode mais contestar. Paulo conta aquilo de forma visceral, de forma apaixonada, e aquele homem também de forma apaixonada dá atenção. Fecha, interrompe e diz: Paulo, você está maluco, cara, você está estudando demais, as muitas letras te fazem delirar e a Agripa não diz nada, a Agripa quer ouvir. E Paulo diz: fecha, não se meta. A conversa não chegou aí ainda, eu estou falando com ele aqui agora. Eu sei, Agripa, que você acredita nisso. Eu sei que você também está envolvido. Eu sei que tem uma coisa tocando em seu coração. Eu sei que tem uma coisa. E Agripa para, assim, se recompõe, quase chorando, enxuga lágrimas. Olha, faltou pouco. Quase. Eu quase virei um cristão agora. Eu quase virei um salvo. Esse é o quarto Herodes da Bíblia. Há um primeiro, Herodes o Grande, o homem que manda matar os bebês quando Jesus nasce, e deflagra uma perseguição com medo de que venha um grande libertador, um homem terrível, tenebroso. A Bíblia fala de Herodes Antipas, o homem denunciado por João Batista. Por quê? Porque tinha um caso de amor com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão, um homem detestável, o homem responsável pelo degolácio, pela degolação de João Batista. A Bíblia fala de Herodes Agripa I, um homem que arvora para si e se arroga na posição do próprio Deus e que deflagra um discurso inflamado de origem e verve política, a ponto de os homens em volta dizerem: essa aqui é a voz de Deus e não de homem. E ele, se arvorando na condição de Deus, usurpando a condição de Deus, se vê comido de bicho e morto na frente daqueles que o louvavam e enchiam de elogios. Aí tem agora o quarto Agripa, o quarto Herodes, Herodes Agripa II, que tem a oportunidade de redimir os Herodes, que tem agora a grande chance de ouro, que tem a bola do pênalti na frente dele, que tem o Golden Ball, que tem a oportunidade de agora abraçar a fé, e ser uma pessoa diferente, e ser um Herodes que vai marcar a dinastia dos Herodes de uma forma totalmente distinta. Ele que não teve um bom pai, ele que não teve um bom tio, que não teve um bom primo, tem agora a oportunidade de abraçar a fé cristã e dizer: olha, se meu pai não abraçou, se meu primo não abraçou, se meu tio não abraçou, se os outros Herodes não deram ouvidos, eu dou. Mas ele fica no quase. E ele não entra no avião. E ele não vai para a Libertadores. Eu vivi uma experiência de quase. Eu cheguei na hora e, graças a Deus, eu quase tenho que fazer hemodiálise. Eu quase tenho meu rim comprometido. Eu quase passei um perrengue e, graças a Deus, pela boca da minha esposa, Deus estava falando: vá no médico, menino. Um problema que eu achava que era só meu braço. Não, o braço aqui tem um problema. O médico diz: não, seu braço está ótimo. Já seu rim, não tem a mesma notícia. Vamos ver ele aqui. Aí eu fiquei 2 dias internado. Eu deveria estar internado hoje. Eu pedi alta para tratar e tentar diminuir o meu CPK me hidratando. Aliás, deixa eu beber água. Tenho que lembrar. Eu vivi a experiência de um quase. E graças a Deus, esse quase não aconteceu, porque se acontecesse, eu não estaria aqui agora.
E é muito importante a gente falar isso porque, sinceramente, todas as quartas, sinceramente, não contem para ninguém. Vocês são a igreja de quarta. Domingo de manhã é outra igreja aqui, tá? Domingo de noite é outra. Domingo, 8 horas é outra. Então, vocês são meus preferidos. O culto de quarta é o culto que eu mais gosto. É um culto que traz uma leveza, eu não sei expressar direito. Se contarem para o pessoal de domingo de manhã, eu digo que é mentira, viu? Falsos. Mas tem uma leveza diferente. Tem uma galera que está vindo do trabalho, que veio do plantão, que veio de qualquer jeito, que veio de farda, de jaleco, que acabou de fechar uma venda no caminho, que veio no Uber e está aqui na guerra. E isso é um clima delicioso. A galera da guerra está junto aqui. Isso embora, é isso mesmo. Tem gente que vem com roupa de academia, isso é delicioso. Isso é uma benção. Mas às vezes eu tenho uma sensação de que, especialmente no culto de quarta, eu falo para muitos quase crentes. Eu falo para muitos quase salvos. Para muitos quase cristãos. Gente que se apaixona pela mensagem. Gente que acha bonito. Olha, lá na Lírio tem uma mensagem legal. Olha, pastor Diogo, o cabelo não é dos melhores, mas a pregação. Pastor Silas, apesar do time que torce, é uma bênção. Gente que se apaixona, gente que faz questão, gente que sai de casa, sai do trabalho para ouvir. Gente que sai correndo para chegar aqui no horário e quer ouvir. E o grande problema não é efetivamente você querer ouvir, isso é um bônus, isso é uma virtude. Mas o problema é que muitas vezes a sua vida não muda nada. Você ouve e diz, olha, hoje foi quase. Hoje quase eu aceito o apelo. Hoje quase eu viro cristão. Hoje eu quase me transformo. Mas amanhã, na quinta, você ainda é a pessoa maledicente, que está cheia de impureza no coração. E me perdoe falar isso dessa forma. E obviamente eu não estou falando para ninguém individual. Eu estou falando para um retrato de pessoas que simpatizam, que até querem ouvir a pregação, que gostam de ouvir a pregação, mas que saem daqui e não se deixam ser tocadas. Quando chegam na hora H, elas lembram que precisam ser duras, elas lembram que deixaram muitos compromissos, elas lembram que tem uma vida que você não quer renunciar absolutamente nenhum centímetro dela. Elas lembram que amanhã é dia de se encontrar com o fiscal e pagar propina para ele. E se eu me entregar a Jesus hoje, rapaz, isso vai bagunçar meu negócio. Isso vai me fazer perder competitividade. Elas lembram que chegar de noite, aquele contato vai fazer um oi sumida. E eu não consigo dizer não. Então é melhor não me entregar. É melhor, de fato, continuar como quase. E semana que vem eu volto para ouvir de novo, porque a mensagem continua sendo legal. Porque os louvores continuam sendo agradáveis. Porque a Lírio não grita. Porque a Lírio não pede dinheiro meia hora. Então lá é bom, eu gosto de lá dar uma paz. Eu sinto uma paz quando eu vou naquela igreja. E a ponto de eu quase querer ser um deles. Desculpa, querido, quase salvo é igual a irremediavelmente condenado. E eu não posso sonegar essa verdade de você. E tem um segundo grupo de quase salvos. O segundo grupo de quase salvos não é necessariamente aqueles que simpatizam e que sabem que estão no quase. É que tem um grupo que acha que está salvo. Porque ouviu um evangelho a vida inteira que corrige apenas os seus aspectos exteriores. Imagina se eu chegasse no médico, no Hospital São Rafael, no sábado de noite, o médico olhasse apenas o meu braço, visse aquele inchaço, fizesse uma punção de líquido, tirasse todo o líquido que estava ali acumulado no meu braço, passasse uma pomada, um remédio tópico, um anti-inflamatório, me desse um remédio para dor e me dispensasse para minha casa. Ele iria tratar exatamente aquilo que estava me incomodando, que é o aspecto externo. Era o meu braço inchado. Ele iria dizer, pronto, seu braço está ótimo, e não examinaria por dentro. Eu tenho muitas pessoas que todos os dias me procuram, que todos os dias dão seu testemunho, que pedem aconselhamento, e que dizem, e que se julgam, ou salvos
porque fazem coisas certas ou condenados porque fazem coisas erradas. E aliás, eu lhe pergunto hoje, se você morresse agora, ou se Jesus voltasse agora, você iria para o céu ou para o inferno? E por quê? Por que céu e por que inferno? E a maioria de vocês, eu arrisco dizer, responderia, vou para o céu. Por quê? Porque eu estou fazendo isso, porque eu não matou, porque hoje eu não roubei, porque eu dei o dízimo. Ou, eu acho que eu iria para o inferno. Por quê? Porque eu estou errando, porque eu estou fazendo coisas. É sempre com base no que você está fazendo. É sempre com base no seu comportamento, porque foi isso que você ensinou, que você foi ensinado que é salvação. É olhar se seu braço está inchado ou não. É olhar aspectos externos e comportamentais para definir se você está salvo ou se você não está salvo. É olhar para as suas obras. E as suas obras definem se você é um salvo ou se você é um condenado. Externo. E eu quero dizer, meu querido, que o que menos eu quero olhar hoje, o que menos eu quero apontar hoje, é se você bebe ou se você não bebe. Se você xinga ou se você não xinga. Se você tem tatuagem ou se você não tem tatuagem. Mas eu quero falar de algo muito mais sério. Dentro de você há um relógio contando para a morte. Você está preocupado porque seu braço está inchado? Você está preocupado porque você está pagando propina? Você está preocupado porque você está tendo um caso extraconjugal? Eu vou lhe dizer, tem um problema muito mais sério. Seu rim está parando. Seu coração está a ponto de parar. Há um problema dentro de você, interno, que você não está vendo. E que talvez a religião não lhe contou até hoje. Chamado pecado. E é ele que faz seu braço inchar. É ele que faz seu coração desejar o que você não deseja, o que você não queria desejar. É ele que faz com que todos os dias você se sinta amordaçado, atrelado, engalfinhado, aliançado, algemado por pesos que você não consegue se desvencilhar. Assim como eu descobri que tinha algo interno muito mais grave do que o sintoma externo, eu estou aqui para lhe anunciar, meu querido. Tem algo dentro do seu coração muito mais grave do que esses desvios comportamentais que você manifesta e lhe preocupam tanto. Eu não vou fazer o que talvez fizeram com você até hoje. Quer ser salvo? Pare de beber. Pare de fumar. Pare de xingar. Não. Porque isso seria só tratar seu braço inchado. Mexer nos seus comportamentos enquanto seu coração, enquanto seu rim está quase parando. Aquele dia, sabe o que me salvou? Eles disseram, querido, eu preciso lhe tratar por dentro. Eu estou falando com pessoas quase salvas, mas que se julgam cristãos perfeitos. Porque não tem um braço inchado. Quantos casos você já viu de pessoas que têm a vida aparentemente hiper saudável, atletas, que fazem academia, são seus colegas de academia, que são inteligentíssimos, bem-sucedidos no trabalho, bonitos, belos, e um belo dia vai fazer um exame de check-up e descobre um câncer em estado avantajado. Tem algo dentro dele crescendo de forma invisível, mas igualmente mortífera. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que eu estou anunciando é o Deus que te conhece por dentro. E que não vai ficar aqui dizendo para você o que você pode e o que você não pode fazer. Essa forma irresponsável de pregação, essa forma legalista de pregação, de dizer o que crente pode e o que crente não pode. Quantos ml de álcool você pode tomar, quantos você não pode tomar. Que tipo de dança você pode fazer com sua esposa, que tipo você não pode. Que tipo de música do mundo você pode ouvir? Você só pode ouvir do mundo ou as de Marte? Que tatuagem você pode fazer? Acima de 3 centímetros é pecado. Se tatuar um infinito no cóccix é pecado, porque é brega. Se tatuar carpe diem na nuca é ridículo. Desculpa quem tem. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. A gente não vai perder esse tipo de tempo quando a gente olha seus exames e vê que está tudo parando por dentro. Seu real problema não é seu braço inchado. Seu real problema não é a cor da sua urina. Não são esses sintomas externos, mas é algo interno que cresce dentro de você.
E se você nunca foi tratado por dentro, você não passa de um quase cristão, de um comportamento perfeito, de uma moral, sem nome no Serasa, sem braço inchado, mas com seu interior absolutamente corrompido, por índices que só podem ser vistos por quem lhe conhece e lhe examina por dentro. Quem sabe você está aqui sorrindo, quem sabe você está aqui com sua moral ilibada, quem sabe você está aqui ostentando o currículo de quem nunca matou, nunca traiu, mas está com o CPK de milhões. Jesus está com seus exames na mão. Isso não é ser cristão. Isso é ser um quase cristão. Então, o que é ser cristão? Querido, ser cristão é receber o toque de Cristo de uma forma que muda de você de dentro para fora. Que não apenas faz você não pecar, mas que faz você desejar não pecar. Que não apenas faz você orar, mas que faz você querer orar. Meu querido, minha querida, pensa, minha querida só agora, pensa no marido perfeito, que te dá joias, que leva você para Paris todo ano, quantas vezes você quiser, que diz a você que você pode trabalhar se quiser, mas não precisa. Que quando você está em puerpério, ele tem técnicas 24 horas para dormir com o bebê. Pensa nesse marido. Pensa no marido que faz tudo por você. Pensa no marido que lava a louça. Porque ele quer, porque ele teria dinheiro para comprar uma lava-louça, mas ele quer dizer que ele sabe lavar louça. Pensa nesse marido. Pensou? Agora pensa também que o coração dele é da tua melhor amiga. Ele não lhe trai, ele está casado com você, ele é fiel a você. Ele fica com você todo dia, ele dorme com você, ele viaja com você, ele supre você de joias, ele supre você com presentes, mas é por ela que a pupila dele dilata. É nela que ele pensa quando está com você. Você chama isso de amor? Jesus também não. Ser cristão não é estar aqui na igreja. Ser cristão não é nem estar perto de Jesus. Ser cristão é querer estar perto de Jesus. É querer e amar estar perto dele. Ser cristão é amar estar junto dele a todo momento. Ser cristão é ter um relacionamento sincero porque você foi tocado. E desculpa, não dá para ser cristão se um milagre não acontecer com você. Por quê? Porque ninguém manda no coração. Você já tentou gostar de alguém que você não suportava? Vai, gosta, coração, vai, é uma pessoa tão boa. Ele, não. Pior, você já tentou deixar de gostar de alguém que aquele coração bandido insiste em... Você já apanhou como o quê, mas você não consegue. Ninguém manda no coração. Só um milagre faz você amar o que você não amava. Faz você odiar o que você não odiava. Esse toque de Cristo é o que nós chamamos conversão. Esse toque de Cristo é o que te faz um cristão. Eu encerro dizendo de uma experiência mal feita, malfadada que fizemos no dia do meu casamento. Minha esposa tinha uma prima que a gente queria muito ajudar. A gente queria ajudar ela de toda sorte. E a gente pensou no partido perfeito para ela. Rapaz, fulana com fulano, não daria um match. Muito antes do Tinder. Estava a gente lá na labuta. Processo manual. Qual é? Fala dele para ela, fala dela para ele. E rapaz, olha, Ana, tem uma prima... seu número. E aí falava dela para ele, esse cara maravilhoso, é meio careca, mas honestíssimo, gente boa, trabalhador, vai dar certo. Tinha tudo para dar certo. Gente, tinha tudo para dar certo. Os dois solteiros. Os dois já tinham passado um pouquinho da idade olímpica. Não pegavam mais sub-20.
mas dava um caldo, todos os dois. E a gente fez aquele jogo de combinar todo mundo, de colocar eles para sentarem na mesa e na mesma hora todo mundo tem vontade de fazer xixi. Menos eles. Sentaram na mesma mesa no meu casamento, sentaram junto, todo mundo levantou, deixei eles dois lá. E aí conversaram. E ficou na conversa. E aí? Ah, muito legal. Uma pessoa maravilhosa, mas... não. E aí, menina... Não, gente boa aí, ele viu, olha... Mas não. Foi quase, velho. Quase. E eu quero dizer a você, para finalizar mesmo, que a igreja, ela tem um papel muito legal. A igreja, ela fala de Jesus para você. E o nome disso é evangelização. Fala de como Jesus é maravilhoso. Fala que Jesus morreu por você. Fala que Jesus ressuscitou por você. Que Jesus vai voltar por você. Fala que Jesus pode ser o seu melhor amigo, seu companheiro. Fala que Jesus é tudo que você precisa. A igreja também, olha o que ela faz. Ela fala de você para Jesus. Em oração. Nós somos uma igreja que ora. E oramos pelas almas. Oramos para que você tenha um encontro com Jesus. Antes de pregar, eu estava ali em oração, dizendo: Senhor, que não seja eu falando, que seja o Senhor falando. Oh Deus, olha o coração dessas pessoas, olha como elas precisam ter um encontro contigo. A igreja tem esse papel maravilhoso. A igreja tem o papel de falar de Jesus para vocês e falar de vocês para Jesus. Mas a igreja não pode se apaixonar por vocês, no lugar de vocês. Se apaixonar por Jesus, sair do quase, é com você. A parte dele ele já fez. Ele dispensou sobre nós o maior amor que pode haver. Não pode haver maior amor do que esse, de dar a vida pelo outro. Jesus deu a vida por você. Jesus já disse que ele está afim. Jesus já disse que ele quer. Agripa naquele dia cometeu o maior de todos os pecados. Ele resistiu ao Espírito Santo até o fim. Disse: olha, se recompôs e disse: hoje foi quase. E você? Hoje é quase? Hoje você se apaixona por ele. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. O meu clamor é só que você não atrapalhe. Jesus, ele tem todo o itinerário já feito. Jesus não é daquele tipo que sai com você e pergunta assim: e aí, quer ir para onde? Não, Jesus não. Jesus sabe para onde vai te levar. Você que escolhe. Não, Jesus não. Jesus não, eu já escolhi tudo. Bora. Embarcar é com você. E aí? Você vai? Hoje foi quase. Você vai abraçá-lo? Você vai se render? Você vai assumir finalmente que não dá para lutar mais contra isso? Você vai finalmente receber Jesus em seu coração, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador? Parar de achar que salvação é obedecer um livrinho de regras? Parar de achar que se relacionar com Ele é apenas verificar comportamentos externos e dizer: não, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não traio, eu não faço essas coisas. E meu querido, eu não estou falando sobre o que você faz, eu estou falando sobre o que Ele fez por você na cruz. A graça é isso, a salvação é isso. É ser tocado por Ele em um nível que desperta o seu coração a uma paixão, a um amor tão incondicional, tão incontrolável, que você já não sabe mais o caminho de casa, porque agora Ele se torna o seu caminho. E que agora os seus desejos, os seus amores são mudados. Eu não estou falando de uma troca de comportamento. Eu não estou falando de uma troca de afazeres. Eu não estou falando de uma troca de roupa. Eu não estou falando de uma troca de Deus. Eu não estou falando de uma troca de religião. Eu não estou falando de uma troca de igreja. Eu não estou falando de uma troca de denominações.
Eu não estou falando de uma troca de filosofia, eu não estou falando de uma troca de ideologia, eu estou falando de uma troca de amores. É você amar o que você não amava. Eu não estou falando que você a partir de hoje tem que orar. Eu estou falando que se Jesus Cristo tocar em seu coração, a partir de hoje você vai querer orar. Você vai sentir vontade de falar com Ele. Você vai contar os minutos para ficar sozinho num lugar onde você possa falar com Ele e dizer: ah, Senhor, finalmente, enfim sós. Parar de me atrapalhar, agora é hora de falar só contigo. Eu estou falando que se você receber o toque do Espírito Santo, você vai odiar a propina. Você vai odiar o adultério. Você vai odiar a pornografia. Você vai odiar a prostituição. Você vai odiar a promiscuidade. Não é que você vai ficar se segurando: ah, eu não vou ser promíscuo hoje, deixa eu me ensinar. Não. É que você vai ter vontade de vomitar quando isso aparecer no seu caminho. Porque Ele te tocou. E porque você se apaixonou por Ele. E se você ainda não sentiu isso, você está no quase. Eu não estou falando de uma vida perfeita. O crente escorrega também, tá? Mas ele escorrega no nível em que ele para de gostar desse escorregão. Ele escorrega e vai dizer: rapaz, olha o que eu estou fazendo. É porque ele já está ali testificando o seu. Você está apaixonado por ele, vai dizer: eu errei, eu sei que eu estou errado. E aquele nível de testificação vem em você, a ponto de você entender que aquilo já não lhe pertence. E aí você levanta e diz: pai, eu errei, mas hoje eu quero acertar, porque eu sei que o Senhor me tocou. Eu não quero mais andar assim. E se você ainda não sentiu isso, você ainda está no quase. Você ainda é quase um cristão. É alguém que gosta da pregação. É alguém que gosta da igreja, que gosta dos louvores, que tem uma playlist no seu Spotify só de louvores você aprendeu na lírica. Mas cristão você não é. Salvo você não é. O salvo ele foi tocado por dentro. O salvo ele desenvolveu amor. O salvo ele se apaixonou. O salvo ele não tem que ficar olhando um livrinho de regras. Ah, a pessoa me feriu, faz o que agora? É um murro, é o que? Ah, lembrei, perdão, droga. O salvo ele não pensa isso. O salvo ele tem conexão direta com Cristo. E ele vai fazendo a vontade de Cristo, porque ele vai aprendendo de Cristo, e ele vai amando a vontade de Cristo a cada dia. Ele vai tendo o seu coração moldado conforme o coração de Cristo. Ele não vive mais algemado no pecado. Ele não vive mais enclausurado no pecado. O pecado tenta influenciar, mas agora já não é uma prisão. Não. Ele sabe: Jesus me tocou. Jesus me tocou. Eu queria que você fizesse essa oração, fechasse seus olhos e dissesse para Jesus: sinceramente, eu não vou fazer apelo, tá? Eu não vou, quem quiser vir aqui, não faz. Eu não gosto de fazer isso, eu respeito quem faz. Se Tiago tivesse aqui, você estava perdido hoje. Tiaguinho é bom de apelo. Eu não. Sinceramente, isso é com você e ele. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu falei de você para ele. Ele está amarradão em você. Eu falei dele para você. E agora, é entre você e ele. Hoje é dia de quase? Ou hoje é dia de se apaixonar? Conversa aí com ele, vai. Algemado por um peso. Eu
de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Diga, tocou-me. Clame pra Ele tocar nessa noite. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você não vai sair da escuridão por bom comportamento. Você não vai sair da escuridão olhando o que você pode e o que você não pode fazer. Você não vai sair da escuridão apenas escutando mensagem aqui e voltando para sua casa dizendo: hoje foi quase. Ah, mas se Ele te tocar, meu querido, se você parar de resistir ao poder do Espírito Santo, se você parar de ser essa rocha tão dura, se você parar com seu orgulho, se você parar com tanta soberba, se você finalmente admitir: olha, até hoje eu não tive uma experiência com Deus, mas eu preciso ter essa experiência, e começar a clamar: me toca, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que hoje seja o dia em que eu não vou ser mais um quase salvo, mas eu vou ter a testificação, eu vou ter a confirmação dentro do meu interior de que meu nome foi escrito no livro da vida, de que Ele me ama, de que eu sou amado pelo meu Pai, e que hoje eu também posso dizer: porque Ele me ama, eu também o amo, e quero me entregar e me render a Ele. Aí você vai ver o que é sair da escuridão, meu amigo. Aí você vai ver o que é caminhar em luz. Seja tocado pelo Senhor agora. Receba o toque do Espírito Santo, meu amigo. Receba o toque, que vai ser um toque perene, a ponto de você sentir e confirmar que nunca mais você vai se sentir sozinho, um dia só na tua vida. Que mesmo no meio da angústia, no meio da tempestade, do medo, da solidão, do desespero, no meio da ausência de prognóstico, que nesse momento você vai receber a confirmação de uma paz que excede todo o entendimento, e vai saber: Ele está do meu lado, Ele não me abandonou, Ele não me negou, Ele não me traiu. Isso é ser cristão. Não é saber que você anda sozinho tentando obedecer regras, com medo dele te mandar para o inferno, te condenar. Não. É andar em segurança de que você não cai, não pela sua capacidade sobrenatural de não pecar, mas pela decisão dele de te amar. É a mão dele que te segura. Não é seu bom comportamento. É Ele. E só Ele.
mesmo toque nos corações. Faça a tua obra, que não depende de mim, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Que hoje as pessoas saiam do quase e finalmente entrem pela porta, a porta estreita que conduz à salvação. Que sejam tocados com o teu toque de amor, que sejam cheios do teu Espírito Santo, seladas pelo sangue do Cordeiro, compradas, redimidas, e que sejam elas santificadas, porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Que haja o toque do teu Espírito Santo, que haja salvação, que haja cura, libertação e transformação, no maravilhoso nome do teu Filho Jesus. Em teu nome dizemos que o perfeito amor de Deus o Pai, que a graça restauradora de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que saíram do quase e que se declaram redimidos em Cristo, desde agora e até o céu. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente quarta-feira.